A doença de Kuru é uma doença neurodegenerativa rara que afetou a população do povo Fore na região leste da Nova Guiné durante o século XX. Com uma história misteriosa e consequências profundas na cultura e história dos Fore, a doença de Kuru nos ensina sobre as consequências do canibalismo ritual e as doenças priônicas. Neste artigo, exploraremos as origens, sintomas e consequências da doença de Kuru, bem como as pesquisas em andamento para entender melhor a doença e encontrar possíveis tratamentos para doenças priônicas em geral. Seja bem-vindo a essa jornada para descobrir mais sobre a doença de Kuru. Já deixe seu like e se inscreva no canal para mais curiosidades. A doença de Kuru, uma história misteriosa. Imagine uma doença que afeta o corpo e a mente, causando tremores, dificuldade para falar e engolir, perda de coordenação e mudanças de humor e comportamento. Uma doença que, aos poucos, leva à rigidez muscular, demência e incapacidade de se comunicar ou cuidar de si mesmo. Essa é a doença de Kuru, uma doença neurodegenerativa rara que afetou a população do povo Fore na região leste da Nova Guiné durante o século XX. Origens da doença. A doença de Kuru teve origem na região leste da Nova Guiné, entre os povos Fore e Arapes, que praticavam o canibalismo ritual. Acredita-se que a doença tenha sido transmitida através do consumo de tecidos cerebrais de pessoas que morreram de Kuru. O canibalismo era uma prática comum nessas comunidades, onde os corpos dos membros da tribo eram consumidos em cerimônias fúnebres para honrar os mortos. Os primeiros casos de Kuru foram documentados na década de 1920, mas a doença só ganhou atenção mundial na década de 1950, quando a epidemia alcançou seu auge. A doença afetava principalmente mulheres e crianças, e os sintomas incluíam tremores, dificuldades para andar, perda de coordenação, perda de controle da fala e dificuldades para engolir. Infelizmente, a doença era fatal e a maioria dos pacientes morria dentro de um ano após o início dos sintomas. Acredita-se que a doença de Kuru tenha sido causada por prions, uma forma de proteína normal que pode se propagar de célula para célula, causando danos progressivos no cérebro. A transmissão ocorria através da ingestão de tecidos cerebrais contaminados, como parte do ritual do canibalismo. Com a proibição do canibalismo na década de 1960, a incidência de Kuru diminuiu rapidamente. Desde então, apenas alguns casos isolados de Kuru foram relatados. Embora a doença de Kuru tenha se restringido a uma região específica do mundo, seu estudo tem implicações importantes para a compreensão de outras doenças priônicas, como a doença de Creutzfeldt-Jakob e a doença da vaca louca. Acredita-se que a doença de Kuru era transmitida através do consumo de cérebros infectados pelo prion, uma proteína normal que se acumula no cérebro e causa danos irreversíveis. Os sintomas iniciais da doença incluíam tremores, falta de coordenação muscular, dificuldade para engolir e falar, além de mudanças de humor e comportamento. Conforme a doença progride, os sintomas pioram e podem incluir rigidez muscular, perda de capacidade de movimento, demência e incapacidade de se comunicar ou cuidar de si mesmo. Mudanças na cultura e história dos Fore. A doença de Kuru afetou a cultura e a história dos Fore de forma profunda. A prática de canibalismo ritual foi abandonada e as autoridades governamentais conseguiram controlar a disseminação da doença através de campanhas de educação e intervenções de saúde pública. Hoje em dia, a doença de Kuru é extremamente rara e afeta apenas um número muito limitado de pessoas em todo o mundo. Estudos em andamento. Apesar de ser uma doença rara, a doença de Kuru continua a ser estudada por pesquisadores, pois fornece informações importantes sobre as doenças priônicas em geral. As pesquisas em andamento buscam entender melhor o prion e encontrar possíveis tratamentos para essas doenças. A doença de Kuru nos mostra a importância da preservação da diversidade cultural e da saúde pública. A doença de Kuru é uma história misteriosa que nos ensina sobre as consequências do canibalismo ritual e as doenças neurodegenerativas. Mesmo sendo uma doença rara, ela continua a ser estudada por pesquisadores em busca de soluções para as doenças priônicas em geral. Se você gostou desse artigo, deixe um like e se inscreva no canal para mais curiosidades sobre temas fascinantes como esse.